Como ser melhor que 99% das pessoas sem precisar ser o mais inteligente e até mesmo o mais talentoso. Enquanto 99% das pessoas vivem no piloto automático, uma pequena parcela aprendeu a controlar aquilo que realmente determina o sucesso, a saúde mental e a felicidade e parecem estar um passo à frente de outras pessoas. Não necessariamente porque nasceram mais inteligentes, e nem porque tiveram mais oportunidades, e muito menos porque tiveram sorte. A verdade é que essas pessoas aprenderam algo que a maioria nunca percebe. E o mais interessante é que isso não depende de talento, mas depende de hábitos, hábitos que você cultiva diariamente na sua vida. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os princípios que fazem alguém se destacar em praticamente qualquer área da vida. São estratégias baseadas na psicologia, na neurociência e em comportamentos observados em pessoas que já conseguiram resultados consistentes na vida. Se você aplicar pelo menos metade do que vai aprender aqui, daqui a 6 meses ou um ano, provavelmente você estará vivendo uma realidade completamente diferente da maioria das pessoas e da vida que você está vivendo hoje. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos começar. O primeiro passo para ser melhor que a maioria é aprender a controlar as suas próprias emoções. A maioria das pessoas acredita que a inteligência é o que mais importa na vida, mas diversos estudos mostram que muitas vezes a inteligência emocional pesa muito mais. Então, pense, por exemplo, em alguém que é extremamente inteligente, mas que perde a cabeça com facilidade. E aí, quando perde a cabeça, acaba respondendo às pessoas com raiva, toma decisões impulsivas, desiste rapidamente de qualquer coisa simplesmente porque está desmotivado ou porque perdeu a cabeça. Essa pessoa, ela não é controlada pela razão, ela é controlada pelo humor do momento que ela está vivenciando. E quem vive assim dificilmente consegue manter consistência e assertividade nas suas ações e decisões. Então, o controle emocional não significa você não sentir as emoções. Significa você sentir sim todas elas, sem permitir que elas assumam o controle das suas decisões o tempo todo. Porque as emoções passam, mas as consequências das atitudes e das decisões tomadas, elas vão permanecer. O segundo passo é você mudar de ambiente social e digital. Existe uma frase da psicologia comportamental que diz que nós nos adaptamos ao ambiente, ou seja, existe algo que influencia o seu comportamento muito mais do que a força de vontade. É o ambiente em que você vive. Então, se o ambiente à sua volta favorece indisciplina, desordem e procrastinação, você vai procrastinar. Se ele favorece ansiedade, você vai ficar mais ansioso. Se o seu ambiente favorece crescimento, você também vai crescer. Agora, olhe ao seu redor e veja quem são as pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo. Que conteúdo que mais aparece no feed do seu Instagram e que você acompanha? Quais são os vídeos que você mais consome? Tudo isso faz parte do ambiente que você está inserido e que está moldando a sua mente todos os dias. Muitas vezes você não precisa, não é mais força de vontade, você só precisa de um ambiente melhor. Terceiro passo para você melhorar seus hábitos é saber diferenciar o racional do emocional, porque o nosso cérebro, ele possui sistemas de processamento diferentes de funcionamento. Existe uma parte que é mais emocional, rápida e impulsiva, e a outra parte que é mais racional, que é responsável pelo planejamento e pelas decisões conscientes. O problema é que quando nós estamos estressados, cansados ou ansiosos, a parte emocional ela assume o controle. E é por isso que você come aquilo que prometeu nunca mais comer ou que não estava ali no seu planejamento, e aí você compra de forma impulsiva algo que você não precisava, responde sem pensar pessoas, né? Responde de forma que não foi muito agradável, cancela planos e compromissos importantes para você naquele momento. E aí, naquele momento, tudo parece fazer sentido, mas depois sempre vem o arrependimento por ter tomado escolhas erradas.
E as pessoas acima da média, elas criam um espaço entre o impulso e a ação. Elas respiram, pensam, avaliam e só depois elas fazem escolhas assertivas com base numa reflexão e análise, e não com base na impulsividade. O quarto passo é refletir sobre as consequências dos seus comportamentos. A maioria das pessoas vive buscando prazer imediato. Por exemplo, dormir 5 minutos a mais, comer qualquer coisa, comer doce, passar horas rolando o feed das redes sociais, adiar o treino diário, da rotina, comprar compulsivamente sem necessidade. Tudo isso gera recompensa agora, mas te cobra uma conta enorme depois. E as pessoas mais bem-sucedidas fazem exatamente o contrário. Elas aprenderam a suportar um pequeno desconforto hoje para colher uma vida muito melhor amanhã. E antes de qualquer decisão, faça uma pergunta simples. Se eu repetir esse comportamento todos os dias durante 5 anos, onde ele vai me levar? Essa pergunta muda vidas. O quinto passo é cuidar do seu ambiente. Já parou para pensar que o seu quarto ele influencia o seu humor? A sua mesa influencia a produtividade? O seu celular influencia a sua atenção? Então, o seu ambiente físico, ele conversa com o seu cérebro o tempo inteiro. E um ambiente organizado reduz distrações, diminui a sobrecarga mental e, com certeza, facilita bons hábitos. Então, se você quer ler mais, deixe um livro visível. Separe um tempo na sua rotina para ler esse livro. Se você quer comer melhor, selecione melhor os seus alimentos e não deixe alimentos ultraprocessados em casa. Quer usar menos o celular? Desative as notificações. Você não precisa depender apenas da disciplina. Por isso que é importante você estar num ambiente que trabalhe a seu favor. O passo número 6 é dormir bem. Pouca gente percebe o quanto que o sono muda completamente a nossa vida. Dormir mal aumenta a ansiedade e a irritabilidade, piora a memória, diminui a concentração e reduz o seu autocontrole. E aí depois as pessoas dizem, eu não consigo mudar, mas estão tentando mudar com o cérebro exausto, que não dorme, que não descansa. O sono, ele é revigorante e para ter uma vida melhor, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica. Então, quem protege o sono, protege praticamente todas as outras áreas da vida e consegue viver melhor. O sétimo passo é se mover. O seu cérebro foi feito para um corpo em movimento. Quando você faz uma atividade física, o seu cérebro produz substâncias relacionadas ao bem-estar e melhora o seu humor, melhora a sua atenção, reduz os sintomas de ansiedade e depressão. Então, você não precisa começar correndo a maratona. Comece devagar, comece caminhando. Comece pedalando, comece treinando uma musculação, comece dançando ou fazendo qualquer outra atividade física que você goste. Estabeleça na sua rotina diária uma atividade física e comece mesmo que por poucos minutos. O importante é você sair da inércia, porque um corpo parado significa mente pesada. E um corpo em movimento, ele favorece uma mente mais saudável. O oitavo passo é sobre a felicidade. Existe uma mentira que muita gente acredita, né? Que quando eu ganhar mais dinheiro, finalmente eu vou ser feliz. Essa pessoa esquece de olhar o processo. E o dinheiro, ele importa sim, que ele reduz preocupações, ele compra conforto, ele te traz segurança, mas existe um limite. Depois disso, os outros fatores passam a ser muito mais importantes, como, por exemplo, os relacionamentos saudáveis e o sentimento de propósito. A saúde, o tempo livre e a qualidade de vida, tudo isso importa mais que o dinheiro. E se você sacrificar tudo isso pensando em ganhar mais dinheiro, talvez você vai descobrir mais tarde que ficou rico, mas que ficou com uma vida emocionalmente vazia. O nono passo, e muito importante, é aprender a usar a dopamina a seu favor e criar hábitos que favoreçam o equilíbrio dos neurotransmissores relacionados ao bem-estar, que é a dopamina e a serotonina. Hoje nós vivemos cercados por recompensas instantâneas.
como, por exemplo, os vídeos curtos, a quantidade de likes que você recebeu nas redes sociais. Tem gente que fica vigiando isso o tempo inteiro, né? Comer comida de fast food ou então comida ultraprocessada, comprar jogos compulsivos, tudo isso gera sim rápidos picos de dopamina. O problema é que o seu cérebro se acostuma e ele passa a exigir estímulos cada vez maiores e mais frequentes. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto isso, atividades que realmente importam na vida, elas começam a parecer entediantes. A solução não é eliminar o prazer, mas sim mudar a fonte do prazer. Então procure buscar a dopamina em conquistas reais e saudáveis, como aprender alguma coisa nova, treinar diariamente, fazer atividade física, ler bons livros, concluir projetos pessoais e profissionais. Fortaleça também hábitos que favorecem o bem-estar de forma mais estável, como dormir bem, praticar atividade física, cultivar boas relações, se expor à luz natural. Isso tudo o seu cérebro agradece muito. Perceba que nenhum desses hábitos que eu falei aqui é extraordinário. Você não precisa acordar às 4 horas da manhã, trabalhar 20 horas por dia e ter uma rotina perfeita. O que realmente diferencia as pessoas extraordinárias das demais é a capacidade de repetir pequenas atitudes todos os dias, mesmo quando estão desmotivadas. Porque a excelência, ela nunca nasce de uma grande decisão, mas das pequenas decisões que são tomadas diariamente e com frequência. Porque no final das contas, ser melhor que 99% das pessoas não significa ser superior a ninguém. Significa competir apenas com você mesmo e com a pessoa que você foi ontem. Porque daqui a 5 anos, você será o resultado das suas escolhas que você começou a fazer hoje. E a pergunta que eu deixo aqui para você agora é: você vai continuar vivendo como os 99% ou você vai decidir fazer parte do 1% que constrói a própria vida de forma consciente daqui para frente? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários qual desses hábitos você vai colocar em prática primeiro. E se você quer aprender mais sobre psicologia baseada em evidências, saúde mental e estratégias para viver com mais equilíbrio emocional, inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.